Paz seja em vosso espírito. Os profetas, homens consagrados para um propósito especial de Hashem. Estes foram homens que, quando levantados, sempre sendo provados antes, homens que, se soubessem o que iriam enfrentar e tivessem a opção de rejeitar o encargo, creio eu que teriam feito, por conta da carga que tiveram de levar como responsabilidade. Após a morte e ressurreição do Messias de Israel, consagrou-se os apóstolos que tinham por ordenança divina a missão de profeta. O termo profeta que tem um dos significados, proferidor de palavras. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis, e aquele profeta ou sonhador de sonho morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Deuteronômio 13, de 1 a 5. Um profeta do Altíssimo tem que ter os atributos que Adonai estabeleceu. Caso contrário, este será titulado como falso profeta. Bom, algumas das características do verdadeiro profeta de Hashem, bendito seja sempre. Ele escreve ou tem um escriba para redigir o que o Espírito de Adonai lhe diz ou dita para proferir ao povo. Não diz palavras a esmo. Sabe por quê? Tudo que Adonai faz é uma lição para os de perto e de longe, e ficam como palavras comprobatórias destas verdades e para comprovação das profecias. Tem que estar dentro do propósito de grupo, no caso da nação de Israel. Um dos propósitos de grupo era a lei. Já vos explico. O profeta era circuncidado como o grupo em questão, era da linhagem do grupo e tinha parentesco direto com o grupo, que é a família deles, a nação de Israel. Um profeta não escolhe ser, é escolhido para ser por Adonai. Um profeta tem capacitações extremadas, porque quem a concede não tem limites físicos, ou seja, domina todos os fenômenos da natureza, sujeita ao Criador, porque é o Criador quem as faz manifestar. Muitos dos profetas não eram muito felizes, porque tem que fugir de tudo e de todos que o querem matar, porque um profeta verdadeiro tem as palavras de repreensão do Altíssimo em sua boca, o que se torna detestável para os adversários da verdade, pois foi levantado para repreender e corrigir, porque as coisas estão mesmo desgovernadas. Basta ler os livros de reis para ver que os profetas surgiram em Samaria, onde o povo de Israel, com as 10 tribos dispersas, andavam em caminhos tortuosos de idolatria e transgressões das leis de Hashem. Em Judá não era comum estes profetas se levantarem. Ele jamais levará o povo a adorar ou seguir outros deuses, senão a somente Adonai, e guardar os mandamentos competentes a estes. Não busca seus próprios interesses. Temos um bom exemplo de um falso profeta levantado por Hashem que não fazia parte do grupo, e notem o resultado. Balaão foi atrás do prêmio de perdição e viram que fim alcançou. Compreendem?
Existem outras características, mas as principais que apontei têm um princípio. Quero mostrar que depois do grande profeta, o Messias, o bendito do Pai, e dos seus apóstolos que foram martirizados, não se levanta mais tais iguais. Sei disso porque não temos outros escritos feitos por eles. Se encerra com o apóstolo Yohanan ou João, com o livro das Revelações. Porém, existem alguns ditos profetas em meio aos gentios, surgindo em eras subsequentes. E na era presente, porém, estes não são profetas, mas podem ser homens que receberam o dom de profetizar. Podem operar sinais e até milagrosos, mas o profeta que as concede através de seu espírito é o Messias. O dom é diferente, pois vem e pode ir. O profeta tem sobre ele o aguilhão de Deus, não tem como fugir dele. É permanente enquanto o Eterno cumpre o seu propósito. Não é para se brincar. O profeta de Hashem faz exércitos marcharem para trás quando pensam que vão guerrear, porque a presença plena do Altíssimo chega em toda a sua autoridade. Não tenham dúvidas. Se querem saber se preciso de um dom para alguma necessidade, o Messias me concede, e o Pai, para um fim proveitoso e não para atrair a atenção para mim. A glória pertence a eles. Já até me mostrou com o Espírito do Senhor dos Exércitos, ou Adonai dos Exércitos, sobre mim, como é o governante dos fenômenos. Eu dizia, sopra vento, e o vento soprava, e dizia mais forte, e aumentava. Eu, olhando para uma árvore próxima, seus galhos começaram a torcer como a força do vento. E depois eu disse, pare, e parou. Lógico, a força é do Espírito e não minha. Então disse, grato, Pai, pela sua presença e manifestação, e voltei para o meu trabalho secular. Você lavou as suas mãos sujas 2 vezes. Com seu sabão. Reúna os homens, vamos atrás dele. Por causa de um livro. Não é um livro qualquer! É uma arma! Uma arma apontada diretamente para os corações e mentes dos fracos e desesperados. Vai nos dar controle sobre eles. Se nós formos dirigir mais do que uma cidade pequena, temos que tê-lo. Pessoas virão de todo lugar. Elas farão exatamente o que eu disser, se as palavras forem do livro. Isso já aconteceu. E vai acontecer de novo. Nós só precisamos daquele livro. Tá. Eu sou e fui chamado como mensageiro. Sei bem meu lugar. O Altíssimo me revelou como equilibrador e servo do anjo do concerto, o Messias. Bendito seja o trono do nosso capitão. Equilibrador, por enquanto, é um mistério, mas será esclarecido no futuro. É irrelevante agora. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Provérbios 9:8. Como o sábio se comporta? Primeiro, ele aprende a questionar mais do que afirmar. Veja como procede o Messias neste texto quando interrogado. Retornando a Jerusalém e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciões se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para estas coisas? Mas Jesus respondendo, disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas.
O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Mateus 11, de 27 a 33. Veja que o grupo teve que fazer seu conselho separado do Messias, se afastaram, mas o Pai estava lá e ouvia tudo que eles diziam, pois os pensamentos que estão relatados nos evangelhos são transmitidos ao escriba que os escreveu por íntima relação com o Pai. Para um comparativo mais interessante, o Messias se aproxima de cada pessoa que compunha o grupo de discípulos e que depois fora tornar-se apóstolos e diz os nomes deles sem titubear. Basta ler e verás. Tinha o conhecimento dos pensamentos dos que o afrontavam, o discernimento de espírito para claramente saber quem eram os presentes aliados e os seus adversários. Fenômenos naturais eram por ele dominados. Acho que aquele que ler e, sendo confirmado pelo Espírito da verdade, faz que qualquer um se questione sobre sua fé. Depois dele, eu nem ousaria dizer sou um profeta, entendem? Digo e repito, é loucura fazer tal afirmação, a não ser que seja realmente confirmado para isso. Aí chega estas lideranças que se dizem apóstolos, os bispos, nem sabem o que estão fazendo ou dizendo, começam com a porção do Espírito e terminam vendendo itens de salvação, os feijões mágicos para plantarem e subirem para o céu. E estes cegos estão dizendo que estão guiando o povo. Certa vez encontrei alguns destes discípulos das tais igrejas que dizem ser obreiros. Então disse para mim: podemos sim blasfemar contra o Pai, que está tudo bem, só não se pode blasfemar contra o Espírito Santo. Me calei abismado e então fiz a pergunta: o quê? Onde você leu isto? Este me leva à passagem do Evangelho. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Mateus 12:31. Bom, nem preciso explicar, mas quem é o Espírito? Não terá perdão se o fizer. O Pai é o Espírito e não se pode blasfemar em hipótese alguma. Ai, a Trindade! Depois, vendo toda esta sabedoria deste que é um discípulo da tal igreja, uma das mais ricas, com seu líder que cheira mal por suas palavras desenfreadas e que demonstra claramente que tem amor pelo fruto da raiz de todo o mal, o dinheiro. Eu fiz um teste com ele. Disse: me empreste R$100. Ele, que tem seu estabelecimento comercial, foi fechando a gaveta do caixa com notas transbordando e disse: não tenho. E eu insisti e disse: mas está escrito, veja, dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Mateus 5:42. Me olhou e deu aquele sorriso amarelo e disse: ninguém faz. Cegueira e mais cegueira. Ainda se discute se vão ser arrebatados antes ou depois da grande tribulação. A mentalidade comum dos que pensam ter a grande revelação é que serão arrebatados antes de vir uma destruição e o anticristo perseguir e matar todos os que ficarem. E eles estão isentos disto, pois se acham maravilhosos, homens e mulheres que são um exemplo de verdade. Eu acho que isto é medo velado, porque não vão entregar suas vidas, pois olhem que curioso. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Lucas 12:4.
Dizem que seguem o Messias. Este foi morto não pelos judeus, mas pelos cruéis do Império Romano, pois a lei não permitiria que procedessem com a mesma impiedade. E na sequência, também seus discípulos seguem seu líder, dando também suas vidas como os apóstolos. Conta-se os historiadores que faltava madeira para pendurar todos que pediam para serem mortos e sacrificados da mesma forma que fora o Messias. E os covardes ensinam a geração de que vão ser arrebatados, e os que ficam serão condenados. Não há maior tolice. Porque saibam que o livro das Revelações fala de um grupo que veio da grande tribulação. Saibam que a grande tribulação é a perseguição contra o povo santo, que eram e continuarão sendo apagados por conhecer a verdade santa. Satã levanta seus asseclas para os exterminar. E vem o povo do anticristo e diz que vai ser arrebatados antes de serem mortos. Seu líder, o anticristo? Porque eles já seguem o espírito dele. Vou explicar com as palavras que o próprio Messias diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. João 12:25. E outros dizem que a igreja perfeita de Filadélfia, que será arrebatada, por lerem: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Filadélfia com seu anjo já se foi, mortos e guardados. Estamos vivendo desde 77 a era final, a última trombeta, a voz do sétimo anjo, se querem saber. Digo que se não entenderam ainda, vou lhes dizer de forma bem clara: não tem mais tempo, não haverá outro mensageiro após mim, somente o grande, o rei, o Messias. E claro, o antimessias vai aparecer no cenário e vai ser confuso para quem não serve à verdade, pois vão cair no maior dos contos. Já aceitam as doutrinas dele, dizendo que o Messias é Deus, que vai ter um arrebatamento e serão salvos dos castigos, porque são uma maravilha. As verdadeiras maravilhas de Hashem foram martirizadas, silenciadas pela morte. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus 11, 37 e 38. Sabe por que todo o sofrimento? Para separar para sempre a raça de seres que nunca conseguiriam ser para bem e prosperidade do bem. Assim, o bem, o Rei dos Espíritos, o Pai benigno, se esforçou, teve que sentir a dor de todos os seus filhos, a fome de todos os seus filhos, as aflições, as angústias, os desalentos dos filhos que ao mundo enviou, para lutar e tentar purificar e resgatar tudo que fosse possível, pois não tem como ficar associado ao Rei da Justiça sendo injusto, ao Santo dos Santos sendo impuro. Ele deu sua preciosa joia para coletar tudo o que podia resgatar, pois não há mais o que pudesse ser feito. E falando destas tais igrejas, não poderia deixar de fora Jezabel. Olhem o que está no livro das Revelações. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria.
e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Apocalipse 2, de 18 a 23. Quem é a representante Jezabel espiritual, senão a maior das congregações de idólatras do mundo, conectada historicamente ao Império Romano, a Apostólica Romana, com suas idolatrias e todas as abominações que conta a história. Curiosamente, lá a Santíssima Trindade está declarada como fundamento, como na maior parte das igrejas evangélicas, com todas as suas divisões sensuais ditas como ministeriais. De verdade é muito triste, porém seguem o que parece uma liderança, mas as ovelhas do Messias não a seguem. Com seu clero de homens criminosos da verdade, sabe, o Messias, o bendito e santo, curiosamente fez uma citação profética, pois o Pai sabia e via o que os servos das trevas iriam realizar ao torcer da verdade. Olhem, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Mateus 23, 9. Claro que ele não está falando do Pai genitor que nos gerou, claro, mas o Pai espiritual. E nesta tal Igreja Católica Apostólica Romana, que curiosamente tem o líder máximo, o tal pontífice, que é chamado Papa, derivado do latim Pai, e também seus padres, que também são os tais pais, para quem os membros confessam seus delitos para se redimirem através de rezas e repetições, o que o Messias disse que jamais deveria ser feito. Vejam, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6, 7. Olhem como se perfaz os escritos dizendo sobre os assuntos relacionados. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, de 1 a 7. As mulheres e homens que seguem as suas tradições e festas pagãs, com suas vidas de prostituição. E prostituição não quer dizer venda do corpo, mas sim troca de parceiros, se não sabem. Depois se casam com vestes brancas como se fossem puras. E ainda o canalha, embebido do espírito das trevas, diz, talvez sabendo ou não sabendo, porque tanto faz, dizem no ritual, pode beijar a noiva. Como se já não tivessem feito de tudo que é abuso e vida de pecados libertinos, adultérios e coisas fora do contexto da verdade, andam com a sua cruz pendurada ao pescoço, querendo assim parecer que respeita a declaração do Santo Messias. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34.
porém não estão condenados se arrependerem de verdade e buscarem um novo caminho. Sabe, trabalhei desde muito cedo. Comecei aos 11 anos e já estava montando placas eletrônicas. Fiz curso de desenhos assistidos por computador para desenvolvimento de projetos. Quando tinha algum trabalho em máquinas industriais, a primeira coisa que aprendi a fazer era ler o manual. A leitura ajuda a saber para que direção devo ir para fazer a manutenção, para consertar o equipamento. É ali que você desenvolve o mapa desta estrutura. Quando migrei para as Escrituras, o grande manual da vida, eu não fui para os homens e pedi seus conselhos nas tais igrejas. Já tinha lido e muito o manual. Um bom manual tem figuras para exemplificar o que descreve. A minha Bíblia só tem letras, porém as figuras se formam em minha mente. Somente ia para essas congregações de povos para adquirir informações e ver como eles procediam. Sou muito desconfiado e buscava a concordância com os escritos. Eu sou perfeito? Não, mas conheço aquele que é o modelo a ser seguido. E, se já notaram, sou um pouco dislexo e ainda assim me esforço muito mais, leio muito mais, luto contra este mal. Sou mais técnico e numérico. Talvez o Eterno me fez assim para que nem me preocupe com isto e torne o meu cérebro um grande processador espiritual. Havia o tal apelo ao final dos tais cultos para ir aceitar Jesus. Eu não ia, eu ficava me perguntando desconfiado o que seria isto, e vasculhando os escritos para entender e onde havia explicações neste manual para esta ação. Bom, por iniciativa minha, fiz um jejum. O meu propósito era alcançar o Espírito Santo. Claro que tinha um mentor em quem podia confiar, meu pai, o genitor, não Deus, Adonai. Ele me dava instruções e tinha grande aprofundamento no conhecimento. Bom, após o jejum, a descida da unção do óleo santo, bendito seja o Eterno e seu Filho por ter derramado sobre mim, que ocorreu em uma segunda-feira, não me esqueço. Fui para a tal igreja na semana seguinte, ao domingo, para ir à frente, por causa deste texto que tinha lido. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10:32. Uma voz diz em meu coração: abaixe-se quando estiver lá. E não só me abaixei, mas quase que me deitei no chão na presença dos homens que fizeram a oração. Um servo se apresentava para começar a servir. Eu não busco e nem quero atrair para mim a glória dos homens, mas que seja toda a glória e honra dadas aos verdadeiros merecedores delas, o Rei Eterno e seu Filho. Como poderia ter lá na tal igreja o Espírito, se estava diante deles o sétimo anjo e eles nem se aperceberam?